Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 13 de dezembro. O setor de serviços registrou a terceira queda consecutiva em outubro. A variação negativa divulgada pelo IBGE elimina ganhos obtidos entre maio e julho. Com a sequência de quedas, o volume de serviços prestados no Brasil acumula perda de 2,3% no período, eliminando aí o ganho similar observado entre os meses de maio e julho, quando a atividade engatou uma sequência de altas. E o Comitê de Política Monetária do Banco Central deve reduzir hoje os juros da economia ao menor nível em quase 2 anos. O mercado financeiro prevê o quarto corte seguido de 0,5 ponto percentual da taxa Selic. O Copom realiza nesta quarta-feira a última reunião deste ano. Neste encontro, a previsão é que a tendência de cortes deva ser mantida e seja reduzida pela quarta vez seguida a taxa Selic em 0,5 ponto percentual. Assim, a taxa de juros passaria de 12,25% para 11,75% ao ano, no menor nível desde março de 2022. Antes de chegarem à definição, válida até o último dia de janeiro de 2024, os diretores do Banco Central avaliam as possibilidades futuras da economia para chegar ao patamar da taxa Selic, que será anunciada após as 6 da tarde. Na ata da última reunião, quando decidiu cortar a Selic para 12,25% ao ano, o Copom sinalizou a previsão de novos cortes de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros para os próximos meses. A taxa básica de juros é a que os bancos pagam para pegar dinheiro no mercado e repassá-lo a empresas e consumidores em forma de empréstimos ou financiamentos. A Selic também serve como o principal instrumento do Banco Central para manter a inflação sob controle, perto da meta estabelecida pelo governo. Isso acontece porque os juros mais altos encarecem o crédito, reduzem a disposição para consumir e estimulam alternativas de investimento. O Senado Federal instalou a CPI da Braskem para investigar as responsabilidades sobre a ruptura da mina localizada em Maceió, na costa leste do Brasil. Os trabalhos da comissão se iniciam em fevereiro de 2024, quando também deve ser definido o relator. O senador Omar Aziz foi escolhido para presidir a CPI e o senador Jorge Cajuru é o vice-presidente. A instalação acontece após uma série de conversas entre os senadores. A Prefeitura de Maceió decretou situação de emergência em 29 de novembro por risco iminente de colapso da mina da petroquímica Braskem, na Lagoa Mundaú, no bairro do Mutange. Segundo o governo alagoano, aconteceram 5 abalos sísmicos na área no mês passado. E olha só, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado sabatinou nesta manhã os indicados para os cargos de ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, e Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. A sabatina aconteceu de forma simultânea. A sabatina precede a votação das indicações no colegiado, onde são necessários os votos sim da metade dos presentes em votação secreta. Os nomes, aprovados ou não, ainda terão de ser submetidos à votação no plenário principal do Senado, o que deve acontecer ainda nesta quarta. Nesta fase, também em votação secreta, as indicações precisam de no mínimo 41 votos favoráveis. Aprovados, Dino e Gonet ficam aptos a serem oficialmente nomeados aos cargos pelo presidente Lula. Ao tomar posse, Flávio Dino vai substituir a ministra aposentada do STF, Rosa Weber, e Paulo Gonet, o ex-PGR, Augusto Aras. A expectativa é que a reunião poderá ser longa e com momentos de embates. No primeiro ano à frente da pasta da Justiça, Dino se tornou alvo central da oposição no Congresso. Classificado como polêmico e debochado por oposicionistas, ele foi repetidamente convidado e convocado para audiências públicas na Câmara e no Senado, além de ter sofrido ataques públicos de deputados e senadores. Já em relação a Gonet, com seu perfil reservado, não tem enfrentado resistências. Isso foi uma das causas que levou aos 2 indicados serem questionados conjuntamente. Na avaliação dos senadores, o modelo pode ajudar a suavizar eventuais tensões e hostilidades.
Uma nova onda de calor deve chegar ao Brasil nesta quarta-feira e elevar as temperaturas mais uma vez. Nos últimos 6 meses, o país já passou por 4 ondas de calor intenso. O aumento das temperaturas será causado por uma forte massa de ar muito quente vinda do norte da Argentina e do Paraguai. Os termômetros devem disparar e alcançar marcas próximas ou acima dos 40 graus Celsius em diversas regiões do país, entre elas sul, sudeste e principalmente no centro-oeste, onde o verão costuma ser chuvoso e os dias mais quentes do ano ocorrem no fim do inverno. Só que, de acordo com os especialistas, esse ano as temperaturas de dezembro também devem surpreender, principalmente em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nos 2 estados, o clima deve ficar tão quente quanto no período de primavera, quando termômetros em torno dos 40 graus são normais. Na sexta-feira, Cuiabá, no Mato Grosso do Sul, deve ter mínima de 24 graus e máxima de 38. E olha só, a Conferência do Clima da ONU, a COP28, termina com acordo histórico para o fim do uso de combustíveis fósseis. O texto prevê uma transição sustentável para o fim da emissão de carvão, de petróleo e de gás até 2050. Esses combustíveis são os principais causadores do aquecimento global. Um levantamento divulgado pela ONU mostra que cerca de 20% da estrutura da faixa de Gaza está danificada e mais de 10 mil instalações foram completamente destruídas desde o início do conflito entre Israel e Hamas em 7 de outubro. A agência de satélites da ONU, responsável pelo levantamento, explicou que houve um aumento de 49% no número total de instalações afetadas em comparação com uma avaliação feita quando a guerra completou um mês. Até 26 de novembro, mais de 37 mil estruturas tinham sido danificadas, o que representa 18% de toda a infraestrutura do território palestino, sendo que pelo menos 10.049 foram totalmente destruídas. O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Turk, afirmou que a situação humanitária em Gaza está à beira de um colapso. Mais de 80% dos 2.400.000 habitantes de Gaza estão deslocados devido ao conflito, segundo informações da ONU. O enclave sofre com a falta de insumos básicos, a exemplo de água, alimentos e combustíveis. De acordo com o Ministério da Saúde do governo do Hamas, mais de 18.400 pessoas já morreram desde que Israel iniciou a ofensiva contra Gaza em resposta ao ataque do movimento islamista palestino. O novo governo argentino lançou seu primeiro pacote para tentar conter a crise econômica do país. Entre as medidas estão a desvalorização da moeda em mais de 50% e o cancelamento de licitações. Para se ter uma ideia, $1 equivale a 800 pesos argentinos. A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional classificou as medidas de um passo importante para a restauração do país. O ministro da Economia, Luiz Caputo, anunciou uma série de ajustes fiscais. Entre eles, a desvalorização do peso. Agora, o câmbio oficial será de 800 pesos por dólar, o que significa uma desvalorização de 54% do peso. Ainda segundo o ministro, serão cortados subsídios e gastos com obras públicas. Reduziremos os subsídios à energia e aos transportes. Atualmente, o Estado mantém preços artificialmente baixos para a energia e os transportes através de subsídios. Os políticos sempre fizeram isso porque, dessa forma, enganam as pessoas, fazendo-as acreditar que estão colocando dinheiro no bolso. Mas, como todos os argentinos já devem ter percebido, esses subsídios não são gratuitos, mas são pagos com inflação. Caputo destacou ainda que o Estado não irá licitar mais novas obras públicas e cancelará os concursos aprovados cujo desenvolvimento ainda não tenha começado. O governo de Javier Milei busca conter a crise que atinge o país. A Argentina sofre com uma inflação anual de 140% e com níveis de pobreza de 40%. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. Uma ótima tarde para você.